Shanks vs Barba Negra vai ser uma das lutas mais importantes de todo o One Piece. Porém, existe a chance de que essa não seja uma luta justa e que o Imperador Ruivo acabe caindo. Diante disso, não seria estranho que alguém interferisse para salvá-lo, e essa pessoa seria o próprio Mihawk. Afinal, esse seria o momento perfeito para a gente descobrir o porquê que ele é chamado de o espadachim mais forte do mundo. Pessoal, depois da queda do Kaido e da Big Mom, o Shanks deixou claro que não está apenas mais observando a Era dos Piratas de longe. Ele declarou abertamente que também vai atrás do One Piece, o que significa que ele precisa dos Road Poneglyphs e que não vai hesitar em lutar por eles quando for necessário. Porém, existe um segundo motivo. Mais pessoal, que empurra o Shanks para o mesmo caminho do Barba Negra desde o arco de Wano. Ele vem monitorando os movimentos do rival havia tempos, e a postura dele mudou de vigilância para interceptação assim que o Barba Negra começou a se movimentar de forma mais agressiva, especialmente depois do time skip. Vale reparar que essa não é uma perseguição aleatória. Shanks e Barba Negra são dois imperadores que já se cruzaram antes, e o resultado desse primeiro confronto deixou uma marca que o Shanks carrega literalmente no rosto até hoje. Durante muito tempo, a origem daquela cicatriz no olho esquerdo do Shanks foi tratada como um mistério, mas lá atrás, no capítulo 434, o próprio Ruivo revela que o responsável foi o Teach. E o detalhe mais importante veio no rápido flashback do capítulo 1189, porque lá nós vimos o Shanks com a cicatriz cerca de 14 anos atrás. Isso nos prova que essa luta aconteceu há muito tempo, quando Shanks tinha pelo menos por volta de 25 anos. O momento exato não tem como ser provado por enquanto, mas diante dessa situação, muitas pessoas acreditam que o Barba Negra enfrentou e feriu o Shanks em uma das fases mais vulneráveis da vida dele. Tem gente que acredita que esse confronto aconteceu logo depois que o Roger foi executado, 24 anos atrás, em uma época onde o Shanks estava longe do seu auge de poder. Contudo, eu particularmente não acredito nisso, até porque, quando estava falando com Barba Branca, o Shanks reconheceu abertamente que ele não estava distraído, o que significa que aquela cicatriz é prova do poder que o Barba Negra já tinha naquela época. E isso diz muito sobre o tipo de rival que ele sabe que está enfrentando, alguém que não precisa de vantagem numérica para machucar um futuro imperador. Esse histórico é o motivo pelo qual a comunidade dos fãs e a própria narrativa do Oda tratam um confronto entre os dois como inevitável. E uma certeza que eu tenho é que, quando isso acontecer, o mundo vai tremer. Porém, esse confronto pode acabar tendo um resultado inesperado e alguém precisará intervir de alguma forma. E esse alguém será ninguém menos do que Broccoli Mihawk. Enquanto Shanks carrega um histórico de confrontos, o Mihawk carrega o oposto, um título gigantesco sustentado por quase nenhuma prova concreta. Ele é chamado de espadachim mais forte do mundo desde antes da história começar, mas os únicos combates dele que o público realmente viu foram contra adversários muito abaixo do próprio nível. Por exemplo, nós tivemos a perseguição da tripulação do Don Krieg, que nem vou contar na verdade, tivemos o confronto desigual do Zoro ainda lá no East Blue, e por fim, a luta contra o Vista que ele nem estava se esforçando para falar a verdade. Pessoal, não entendo errado. É óbvio que o sonho do Zoro não seria superar uma fraude, e com certeza a luta final entre os dois vai ser algo inesquecível. Mas nós temos que concordar que falta muita informação sobre esse personagem. Durante o SBS do volume 108, o Oda revelou uma pista pequena, mas significativa sobre o passado dele. O Mihawk sofreu uma grande traição em algum momento da sua vida, o que tornou-o desconfiado e recluso, além de que ele carrega até hoje um ressentimento antigo contra a marinha, da época que ele era conhecido como o Caçador de Marinheiros. Ele se tornou um Chichibukai porque ele estava cansado da própria vida, estava buscando paz e exclusividade sem perseguição. Fora isso, a origem dele continua completamente em branco. Família, terra natal, treinamento, absolutamente nada foi revelado, o que é raro em One Piece, onde até mesmo Rocks is Back ganhou um flashback e nós estamos vendo agora a verdadeira forma de Imu. Quando Oda decide manter um personagem tão central inteiramente sem passado, normalmente é porque ele está guardando esse passado para um momento de impacto, e o momento mais óbvio para isso é uma luta que finalmente mostre o que esse título de espadachim mais forte do mundo realmente significa. E essa pista já existe, só que a maioria dos fãs não conectou os pontos corretamente. Durante a invasão do Barba Negra à Amazon Lily, quando ele foi atrás da Mero Mero no Mi de Boa Hancock, ele se deparou com uma situação complicada. O governo mundial também queria acabar com a Hancock, e então tinha despachado 2 serafins para conquistar a ilha. A S-Snake, que contém informações genéticas da própria Hancock, incluindo a sua fruta do diabo, e o S-Hawk, que foi baseado no Mihawk. Durante aquele confronto, o S-Hawk entrou em combate direto com o Barba Negra e forçou o Imperador a ficar na defensiva por um bom tempo. Além disso, com apenas o brandir da sua espada, ele cortou parte de uma montanha inteira de Amazon Lily como se fosse um gesto qualquer. E o mais revelador, ao final de toda essa batalha, nem o S-Hawk nem a S-Snake receberam um único arranhão, apesar de estarem lutando contra o Imperador e a tripulação dele. Esse mesmo S-Hawk reaparece depois, no arco de Egghead, enfrentando Zoro e Kako ao mesmo tempo, mostrando que aquele desempenho em Amazon Lily não foi apenas
apenas sorte isolada, mas um padrão de poder consistente. Diante disso, eu peço que vocês reparem no que isso significa. O Ace Rock é apenas uma cópia feita por engenharia genética, e segundo o próprio Zoro durante o capítulo 1073, ele não é tão forte quanto o original. Então, se uma versão reduzida do Mihawk já é capaz de obrigar o Barba Negra a ficar na defensiva, o Mihawk real, que carrega uma lâmina negra e décadas de experiência que o clone não tem, é uma ameaça de outro patamar inteiramente. Dito isso, existe ainda um detalhe que tornaria essa luta entre os dois ainda muito mais interessante. Como sabemos, o Teach tem duas frutas, a Yami Yami no Mi e a Gura Gura no Mi. Por um lado, a fruta do terremoto vai dar ao Barba Negra a possibilidade de ajustar o terreno da maneira que ele escolher e tornar seus ataques bem mais pesados. Contudo, por outro, eu não vejo o Mihawk tendo problemas com isso, até porque parece que ele consegue causar mais destruição com a sua espada do que o Teach consegue com a Gura Gura. Já a fruta das trevas, por mais que seja uma logia, tem uma característica interessante: ela não concede intangibilidade ao usuário. Não que isso importe contra um usuário contra Haki, mas o problema é que, pelo fato dela sempre estar absorvendo tudo, ela absorve até mesmo os ataques, fazendo com que o Barba Negra tome mais dano do que ele tomaria normalmente. Ou seja, lutar contra um adversário que tem o nível do Mihawk com essa característica é pedir para sofrer. Além disso, seus poderes de anulação não funcionam contra alguém que não tem Akuma no Mi, e mesmo que ele tente utilizar a sua escuridão para puxar o espadachim, o Haki do Conquistador do Mihawk deve estar em um outro nível. Então, pensando nisso, se esse confronto acontecer, o Barba Negra não vai poder depender apenas dos seus poderes, e vai precisar revelar o seu trunfo escondido, o mesmo que ele utilizou para ferir o Shanks. E isso abre uma porta que não só nos permitirá ver um pouco das verdadeiras capacidades do Mihawk, como também do próprio Teach. Bom, com esse plano de fundo montado, dá pra gente imaginar um cenário. O Shanks está caçando o Barba Negra tem muito tempo, movido por um objetivo maior. Porém, o Barba Negra, por sua vez, sabe perfeitamente que está sendo caçado, e um homem que passou a vida inteira estudando fraquezas alheias dificilmente vai esperar por um duelo justo quando pode simplesmente preparar uma armadilha. Diante disso, nós podemos pensar que o Teach pode deixar rastros deliberados até uma ilha isolada, o tipo de isca que só funciona contra alguém que já está emocionalmente investido na perseguição. Nesse momento, o Shanks, ciente do próprio histórico contra esse adversário específico, ainda assim avança, porque adiar esse encontro outra vez significa deixar o Barba Negra livre para continuar crescendo. Só que, ao chegar lá, ele não encontra um Barba Negra sozinho esperando por um duelo entre imperadores. Ele encontra uma armadilha montada, com todos os capitães titânicos envolvidos. Faz sentido, inclusive, que o Barba Negra escolha justamente essa abordagem. Ele nunca foi um lutador que preza por combate equilibrado. Cada vitória importante da carreira dele, desde o Ace até o Barba Branca, veio de explorar um adversário já enfraquecido ou uma vantagem que ele tinha. Nunca um duelo limpo contra alguém no seu auge. Dito isso, na luta contra o Shanks, um dos poucos piratas que ele sabe que é capaz de derrotá-lo, a lógica do Barba Negra seria justamente evitar essa luta direta a qualquer custo, substituindo o duelo entre os dois por uma luta generalizada entre as duas tripulações. Como sabemos, o bando do Shanks é o mais equilibrado de todo o Novo Mundo, e o próprio Ben Beckman é considerado alguém com capacidades bem parecidas ao do próprio Shanks. Com base nisso, eu não tenho dúvida que no início a tripulação do Ruivo vai estar em vantagem. Mas, mesmo assim, o Teach tem alguém que pode deixar as coisas complicadas. Kuzan, o ex-almirante que se aliou aos piratas do Barba Negra, tem o tipo de poder capaz de mobilizar uma área inteira antes que o oponente perceba que já está preso. Além disso, ele tem um haki extremamente poderoso, e isso ganharia tempo suficiente para o Barba Negra puxar o Shanks para uma área isolada. Nesse momento, o Teach usaria seu poder secreto e colocaria o Ruivo em uma situação complicada. Para completar, os outros tripulantes do Barba Negra perceberiam que o plano tinha começado e Kuzan e Shiryu se reposicionariam para dar cobertura ao seu capitão. Então, cercado pelo Barba Negra, Aokiji e Shiryu ao mesmo tempo, mesmo o imperador do nível do Shanks encontraria dificuldades. Eu sei que o Shanks tem a capacidade de prever todos os ataques do Shiryu invisível, mas ainda assim ele precisaria lidar com a imprevisibilidade do Barba Negra e o gelo do Aokiji. Diante disso, seria bem nesse momento de maior desvantagem, com o Shanks pressionado por 3 frentes ao mesmo tempo e sem espaço para recuar, que o melhor espadachim do mundo chegaria. Porém, pessoal, o Mihawk não está caçando o Barba Negra, então ele não chegaria como um aliado, ele chegaria porque calhou de estar na mesma região, porque agora ele precisa seguir o Bug que declarou que quer ser o rei dos piratas. E vocês sabem como as coisas são com o Bug. Os próprios seguidores dele inventam coisas ou chegam a conclusões impossíveis porque interpretaram algo de forma errada. Ou seja, no momento em que uma notícia chega dizendo que 2 imperadores iriam se enfrentar, todos no bando falaram que o Bug iria se aproveitar para mostrar quem realmente é mais forte. Nesse momento, o Bug congelaria de
de medo, mas não tem o que fazer e quando percebe já está a caminho da ilha que está acontecendo o confronto. Chegando lá, o Mihawk perceberia o haki do Shanks e do Teach e ficaria curioso sobre o que está acontecendo. Então, quando se aproximasse, ele encontraria o Shanks sendo perfurado e prestes a ser morto por um poder misterioso e perigoso. Diante disso, ele saltaria e pararia o próximo ataque do Barba Negra com um sorriso no rosto. Pessoal, analisando esse contexto, eu imagino que o Mihawk ficaria interessado no Barba Negra pela primeira vez. Afinal, para alguém colocar o seu antigo rival naquela posição, essa pessoa tinha que ser forte o suficiente para desafiá-lo. Além disso, obviamente o Mihawk não perderia tempo e já faria um deboche da situação, dizendo como o Shanks é realmente apenas metade do homem que ele foi um dia. Esse tipo de provocação encaixa perfeitamente com a dinâmica de rivalidade que o Shanks e o Mihawk construíram ao longo de anos de duelos equilibrados. Enfim, de qualquer forma, se isso realmente acontecer, vocês sabem que a partir do momento em que o Mihawk decide agir, a cena muda completamente. O Barba Negra não estaria mais lutando contra o clone, e sim contra o Mihawk real, motivado e pronto para ir com tudo. Eu imagino até que o Aokiji tentaria contê-lo de alguma forma, mas Ben Beckman já teria alcançado o grupo e a luta entre os dois começaria. Inclusive, tá aí uma oportunidade pra gente ver o verdadeiro poder do comandante de Yonkou mais forte do mundo. Nesse momento, o Shiryu também tentaria atacar o Mihawk de alguma forma, mas o espadachim tem um dos hakis mais poderosos de toda a obra, e ele identificaria o ataque segundos antes de acontecer. Como resultado, eu gostaria de dizer que o Shiryu seria cortado ao meio, mas é do Oda que estamos falando. Ele não mataria um personagem secundário de forma tão mórbida, então eu imagino que ele seja apenas retirado do combate. Sobra então o Barba Negra e seu poder secreto que ainda não sabemos qual é. Só que, a menos que seja algo no nível de Imu, ele não tem a menor chance contra o Mihawk. Porém, vamos imaginar que essa habilidade dê a ele alguma capacidade aprimorada e que, por algum momento, nós vejamos o poder do maior espadachim do mundo em ação. Até mesmo uma luta onde o Mihawk consiga se divertir e seja ferido. Porque, se isso realmente se concretizar, nós veremos um dos embates mais épicos de todo o One Piece. Porém, no fim, eu imagino que o Barba Negra sairia correndo com o rabo entre as pernas, levando toda a sua tripulação junto com ele, dando tempo para todos se reagruparem e ajudarem o Shanks. Porque assim, eu não sei se o Oda deixaria o Ruivo morrer longe do Luffy, embora tudo o que está acontecendo atualmente está nos levando a crer que o Shanks vai ser derrotado em algum momento. Dito isso, nós temos uma outra possibilidade, algo que já comentamos em um vídeo alguns meses atrás. Se o Shanks resolver ir para a Terra Sagrada e acabar se aliando com o Dragon, uma grande luta pode começar. Nesse momento, o Shanks entraria em confronto com seu irmão gêmeo, Fingerland Shamrock, e estaria focado nessa luta. Mas, como sabemos, o Barba Negra colocou o Lafitte para ficar vigiando o local, e eu tenho certeza que caso os piratas do Ruivo e o exército revolucionário cheguem em Marijoa em peso, o Teach também iria para lá para se aproveitar da situação. Diante disso, o Bug poderia também ser forçado a ir pela sua tripulação, o que colocaria o Mihawk em uma situação parecida com a que descrevemos ao longo desse vídeo. Enfim, dependente do local em que as lutas aconteceriam, se o Mihawk enfrentar o Barba Negra, a cena de Amazon Lily deixa de ser só uma curiosidade de arco secundário e passa a funcionar como uma promessa não cumprida. E esse tipo de foreshadow é algo típico que o Oda costuma fazer. No fim, pessoal, essa teoria não é só sobre o Mihawk salvando Shanks. É sobre um personagem que passou a obra inteira sendo definido pela ausência de méritos, finalmente recebendo o palco que o título de espadachim mais forte sempre exigiu. E a verdade é que o Barba Negra construiu o próprio império escondendo alguma coisa. Mas contra alguém desse nível, ele vai precisar revelar tudo que tem ou vai acabar morrendo antes de cumprir a sua missão. Bom, agora é com vocês. Será que o Oda realmente está guardando esse confronto para um momento decisivo da saga final, ou o duelo entre Shanks e Barba Negra vai acontecer sem qualquer interferência externa? E, mais importante, depois de anos de mistério, vocês acham que o Mihawk merece finalmente essa demonstração de poder antes, ou preferem que ele continue com esse enigma até a luta final contra o Zoro? Deixa aí a sua opinião nos comentários, eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. No fim, se chegou até aqui, eu só te peço duas coisas: deixa o like e se inscreve no canal. E caso vocês queiram entender como que o verdadeiro poder de Ben Beckman vai mudar a guerra final, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.